Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa aula número 02. Vamos falar sobre tipo de normalização de bancos de dados. Bora lá para a aula? Bom pessoal, normalização é um processo de modelar o banco de dados projetando a forma de como as informações serão armazenadas a fim de eliminar ou pelo menos minimizar a redução no banco de dados. A redundância no banco de dados. O que é redundância? Como nós vimos na aula anterior, nós vimos que o banco de dados não estrutural, o banco de dados não relacional, ele permitia com que a gente, ele nos obrigava a repetir o dado, né, porque a gente não poderia conectar tabelas pai com filho. Né? A gente tinha somente o banco de dados e aí a gente acabava repetindo o dado, né, ou levando o dado para outros bancos de dados. Então esse era um problema. Então esse banco de dados aqui, esse exemplo de normalização, é justamente aquele antigo, né? Onde a gente tem um banco estruturado, mas não normalizado ainda. Né? A gente não tem aqui. Então aqui a única normalização que foi feita aqui nesse modelo é que a gente já trabalha com chave primária, não permitindo a inclusão de registros duplicados. Diferente do banco de dados não estrutural. Aquele banco ele permitia, né? Ele não tinha um controle interno do banco onde você pudesse impedir a inclusão de registros duplicados. Então, se o programador, por algum erro, fizesse isso, o registro ia entrar duplicado. Neste banco, já com esse primeiro nível de normalização, ele ativa esse recurso da chave primária, ele já não permite a inclusão de registros duplicados, assim já criando uma defesa contra erros de programas, tá certo? Vamos ver outro exemplo. Aí nós temos um outro exemplo, né? Nesse exemplo a gente tem aqui, onde nós temos como exemplo a TB Pessoas, né? Que é uma tabela que eu vou utilizar como exemplo para a gente poder falar do banco. Neste exemplo temos a TB Pessoa. Para formar um casal, juntamos código pessoa 1 e código pessoa 2. E formamos um novo registro, assim criando um casal. Ou seja, a gente tinha no slide anterior, nós tínhamos TB Pessoa. Aqui eu tenho uma mãe, um pai, ou uma mulher e um homem. Então aqui são pessoas, né? Vamos imaginar que são pessoas. Eu tenho vários homens, várias mulheres. Relação com eles, nenhuma. São só pessoas e homens e mulheres. Já aqui eu foi criado já aqui uma tabela chamada casal. E aqui a gente criou o quê? O código pessoa 1 e o código pessoa 2. O que eu estou formando aqui? Um casal. Então eu pego uma mulher, né, da tabela TB Pessoas e um homem da tabela Pessoas e formo o quê? Um casal. Aqui já começa o primeiro nível de normalização. Né? Eu estou criando outras tabelas para fazer conexões, gerando pares neste exemplo aqui no caso, né? Porque como é que se eu não fizesse isso, como é que eu teria que fazer em uma tabela que não permitisse esse tipo de normalização? Eu teria que ter aqui nessa linha 1, provavelmente um código pessoa 2 aqui, onde eu falaria se esse 1 aqui é par com alguma outra pessoa. Ou seja, eu ia fazer uma relação dentro dela mesma, né, dentro dessa mesma tabela. Vamos tentar ver isso no Excel? Bom, gente, eu vou colocar aqui no Excel para a gente poder entender isso aqui melhor. Então vamos entender aqui, ó, TB Pessoa. Aqui eu tenho código pessoa e aqui eu tenho nome pessoa, certo? Muito bem. Então eu cadastrei aqui 1, Maria. 2, Fernanda. 3, Paulo. 4, Roberto. São só pessoas, certo? E aqui eu criei a tabela TB Casal. Então eu chamo de código pessoa 1 e chamo de código código pessoa 2. Muito bem. E aqui eu vou começar a formar os pares. Então eu vou dizer que a pessoa 1 é o par da pessoa 3. Vou dizer que a pessoa 2 é par da pessoa 4.
Assim como eu poderia dizer que a pessoa 1 é par da pessoa 2. O sistema permite. Ó, a chave é diferente, é diferente, é diferente. Então ele permite, ok? Como isso aqui vai ser uma chave primária, né? A chave primária é a combinação dos dois campos. Se eu tentar fazer isso aqui, o banco de dados não vai permitir. Né? Desculpa. Se eu tentar fazer isso aqui, o banco de dados não vai permitir. E se eu fizer isso aqui, ele permite? Sim, permite, porque é uma chave diferente. Ainda que de uma lógica estaria errado. Mas ele permite porque a chave é diferente. A chave é diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa. Então ele permitiria. Muito bem. Então a gente criou aqui. Isso aqui é um nível de normalização. Tá? É um segundo nível. Tá ótimo, perfeito, eu consegui criar. Se eu não tivesse feito isso daqui, eu teria que fazer o quê? Eu criaria um novo campo aqui, ó, código pessoa 1, para poder criar uma relação dentro dele mesmo. Então eu ia falar que o 1 está relacionado com o 4. Quem é o 4? O 4 é o Roberto. Também funcionaria, né? Eu fazer uma pesquisa, eu criar dessa forma aqui. Isso aqui ia gerar mais lentidão no banco de dados, mas funciona. É possível fazer. Eu vou até mostrar selects para vocês nesse tipo de coisa, né? Que é um select com a mesma tabela. Você fazer inner join com a mesma tabela. É possível. Mas é melhor, é mais produtivo para o banco de dados a gente criar dessa forma. Criar uma outra entidade chamada casal, onde eu vou unir as pessoas. Ok? Esse é um jeito melhor de normalizar. Então vocês estão percebendo, né? A gente está criando aqui, discutindo formas de criar tabelas. De que formas eu vou organizar os meus dados. Tá? Então o bacana é que aqui, ó, né, quando você cria essa outra entidade casal, vocês perceberam que eu tenho várias combinações. Né? Então eu posso ter, né, essa Maria pode ser casada com todos os outros aqui. Até com ela mesma. Né? Você vê que interessante? Então eu consigo aqui. Então a gente diz que isso é uma relação de N para N. Né? Então eu posso relacionar esse N com vários N's. E esse N com outros N's. Então é N para N. Esse tipo de relação que a gente está vendo aqui. Muito bem. Vamos ver um outro tipo. Aqui eu tenho o seguinte. Neste exemplo criamos o TB filho. Onde ela herda a chave primária inteira do TB casal. E criamos os filhos 1 e 2. Vamos ver no banco vamos ver de novo aqui no Excel. Aqui funciona o seguinte. A gente cria aqui, ó, a TB filho. E ela vai ter o quê? Ela vai repetir aqui, código pessoa de novo. Ó. Tá? Ela tem que herdar. Eu preciso saber quem é o pai e a mãe dela. E aqui eu crio o código filho. E aqui nome filho. Certo? Então o que eu vou herdar? Esse primeiro casal, 1 e 3. E qual o filho dele? É o 1 que se chama Pedro. Qual outro filho que esse casal pode ter? Pode ter de novo o mesmo casal, 2, Carlos. Olha que situação interessante. Eu posso dizer que o casal 2 e 4 também é pai de Pedro. Ou melhor, eu posso dizer o seguinte, que Maria agora casou com o 4, que é o Roberto, que também é pai de Pedro. Perceberam? Então eu posso, né, eu não precisaria nem escrever o nome, eu poderia colocar só o código aqui. E não que é o que acontece na vida real, né? Você tem um casal que tem um filho, se separa, né, troca de esposa ou de marido, e aí o filho continua sendo filho desse novo casal. Então a gente poderia fazer dessa forma também. Né? E aí se eu quisesse criar um histórico disso, né? Se eu quisesse criar um histórico, aí o que eu faria? Eu faria aqui diferente. Para ficar até interessante, para separar, a gente poderia criar, seria uma outra maneira. Deixa eu ver. Não, fazer diferente, para ficar melhor aqui, ó. Vamos fazer diferente. Eu vou cadastrar. Lembra? O que eu poderia fazer aqui? Eu vou tirar isso daqui para ficar mais legível. Lembra que são pessoas. Então eu vou cadastrar o quê?
eu vou colocar aqui o 5 e vou dizer que o 5 é o Júlio. E vou dizer que o 6 é a Laura. Tudo bem? Bom, criei Júlio e Laura. E aí eu venho sim, agora sim, eu vou criar aqui a TB filho. Vou herdar esses dois aqui. Ok? E aqui eu vou colocar somente mais um código pessoa. 3. Vamos mudar esses nomes aqui para ficar mais fácil? Código pai, código mãe e código filho. Assim fica melhor, fica mais legível. Então eu vou dizer que 1 e 3 é um casal. E vou dizer que o filho é o 5, o Júlio. Então aqui eu tenho pessoas. Vocês concordam comigo que Júlio é uma pessoa? Quando que eu sei que Júlio é filho? Quando ele está aqui presente nessa tabela. Então ele é um filho. Então ele é uma pessoa que é filho de Paulo com Maria. Viu que bacana? Olha como ficou muito normalizado isso daqui. Ficou muito bem legal o banco de dados. Então faz muito sentido eu cadastrar todas as pessoas aqui, certo? Tanto pai, filhos, netos, tanto faz, não importa. Como é que eu sei que cada um desses aqui virou casal, é pai, é mãe ou é filho? Quando eles estão dentro de cada entidade dessa. Quando eu encontro a pessoa aqui junto com outra, eu sei que formou um casal. Quando eu encontro um casal junto com uma outra pessoa aqui, eu sei que é um filho. Então eu começo a descobrir quem é pai, quem é mãe e quem é filho de quem, através dessas 3 tabelas. E aí, gente, a combinação vira uma maluquice, porque, como eu disse, eu posso dizer que Maria agora é casada com Roberto, que o filho continua sendo o 5, o Júlio. E aí eu passo a ter um histórico. Eu vou saber quantos pais ou quantas mães ou madrasta ou padrasto Júlio teve ao longo de sua vida. Entenderam? Como fica bacana? Então, vocês perceberam que a criação, a definição, como é que você vai tratar o dado é importante? A gente consegue fazer bem melhor do que era. Então, assim, eu nem vou cortar esse vídeo, vou deixar ele do jeito que está, para vocês verem que agora, na aula, junto com vocês, eu pensei e criei uma forma da gente poder tratar isso melhor. Então, a forma mais correta é essa aqui, com certeza, né? Eu cadastro pessoas, eu formo casal e eu formo famílias, né? A gente poderia até mudar o nome isso aqui, né? Chamar de TB família. Tá certo agora? Então, tenho pessoas, formo casais e crio famílias. Bacana, né? E aí, eu poderia colocar aqui... Poxa, e agora, se for ter netos, eu vou ter que criar um outro campo, código neto. Olha aqui, ó. E se tiver um tataraneto, eu vou ter que criar o campo tataraneto? Tataraneto. Ficou esquisito isso, né, gente? Imagina, toda vez que eu descer de nível de parentesco, eu vou ter que ficar criando um campo. Não ficou legal isso. Como é que a gente resolve essa situação? Então aqui eu vou criar uma outra tabela. Vou criar aqui em cima essa tabela. Vou chamar ela de TB. Tipo, sei lá, tipo parentesco. Ok? E aí eu vou colocar código tipo parentesco, nome, tipo. Vou colocar só parente, tá, gente? Para ficar mais fácil aqui, até para escrever. TB tipo parente. Código tipo parente. Pronto. Então eu escrevi aqui os tipos de parente. Olha como vai ficar mais fácil isso daqui, gente. 1 é um pai. 2 é uma mãe. 3, né, é um filho. 4 é um neto. 5 é um tataraneto. Poderia continuar, né? Então olha que interessante. Olha como esse banco agora ele consegue escalar, ou seja, ele pode crescer à vontade. Eu posso criar vários níveis aí de relação de família. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu só preciso dizer o seguinte aqui. Qual é o tipo desse filho aqui, ó?
tipo parente. Certo? E aí eu posso falar que isso daqui é o quê? É um 3, um filho, é um 3, um filho. E aí eu poderia dizer no futuro que, vamos supor que Júlio, 5, casou-se, né, com, vamos colocar aqui, 7, Vanessa. Júlio se casou com Vanessa, que gerou o quê? O 5, o 7, opa. O 5, o 7, que é, desculpa, 5 e 7, que gerou o quê? A 6, que é a Laura, que é o quê? Neto. Certo? Então, por que eu tenho que manter o código filho? Porque aqui ele é filho, mas que nível que ele é? Né? Ele pode ser só filho, ele é um neto já, né? Ou então, eu poderia simplesmente, não preciso disso daqui. Não preciso disso. Como é que eu sei que o 6 é neto? Se eu sei que o 5 aqui, que é o Júlio, é pai agora, e eu sei que Júlio já foi filho, então logo Laura também é neto. Basta saber se o pai um dia foi filho, se a mãe um dia foi filho. E se ela está formando casal e agora ela tem um filho, isso quer dizer que esse filho é um neto. A mesma coisa, se eu souber que esse filho, esse neto aqui também casou, e logo ele vai ter um tataraneto, e assim por diante. Eu também posso criar através dessa lógica. Também funcionaria. Eu não precisaria disso. A questão é que se eu ignorar essa parte aqui, eu excluir essa parte dessa tabela, eu vou ter que criar selects dentro de selects para poder identificar que nível de parentescos eles são. Agora, se eu manter o campo aqui, código tipo parente, isso vai me facilitar muito identificar que nível de parentesco ele tem. Facilitaria muito o meu pensamento aqui. Então vocês percebem que é uma questão de decisão, né? E vocês perceberam também que existem formas de tratar cada situação. Você viu como vai ficando complexo isso? Vai ficando tudo amarrado? Então esse que é o lance do banco de dados, gente. Então esse momento de criação, esse momento de normalização é que gera muitas discussões, né? E às vezes a gente não pensa todas essas condicionais que pode acontecer com um dado, e aí quando você precisa relacionar tudo isso, aí o banco não atende. Aí o banco não atende e você começa a criar uma tabela do lado para corrigir a tabela do outro, e aí vira uma bagunça que não tem fim mais. Então por isso que projetar o banco de dados, fazer essa brincadeira que nós estamos fazendo aqui, isso vai te permitir entender melhor como o dado vai estar e como você vai encontrar cada dado. E aí sim você vai falar, poxa, não, meu banco está legal, não, meu banco não está legal, meu banco pode crescer à vontade, porque tudo aqui está de forma genérica, mas quando eles se conectam, eles se formam, né? Então fica bem bacana. Então assim, a gente está falando aqui quase que de uma orientação a objeto, né? Quem conhece programação em objeto vai se identificar muito com isso daqui, com essas heranças aqui, né? Até polimorfismo a gente pode falar que está acontecendo. Então é bem bacana, gente, né? A criação do banco de dados, a normalização de dados, isso é muito show. Vamos continuar aqui? Então aqui é o seguinte, gente. Então é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje sobre essa normalização, como entender isso e a importância de fazer esse exercício aqui antes de sair criando o seu banco de dados. Não saia criando o seu banco, não saia desenhando ele, sem você ter certeza que os dados estão funcionando. Discuta, tem que discutir com a equipe, discutir com quem vai usar o sistema, quem está projetando o sistema, quem foi o engenheiro que criou tudo isso, porque ele pode imaginar na cabeça dele, só que ele não sabe como que isso tudo vai se formatar, né, dentro de um banco. Então fazendo esse desenho, conectando, lançando os dados, brincando, você vai identificar se o seu banco de dados realmente vai comportar a tua necessidade, e o melhor, você vai entender se ele vai conseguir crescer, né? Se ele está pronto para crescer sem que você precise incluir um novo campo ou incluir uma nova tabela. Tá certo? Então isso é muito bacana. Bom, gente, era isso que eu queria falar nessa segunda aula sobre normalização de dados. Se você não tiver alguma dúvida, me chama, me pergunta, que a gente brinca de novo, cria outros modelos para poder explicar tudo isso melhor para vocês. Tá certo?
Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula.